Então vamos lá, o que é versus o que não é ser um detetive particular. Gente, primeiro ponto que a gente tem que esclarecer aqui, vocês não são policiais. A gente tem que deixar isso claro, porque no final do curso a gente até vai fornecer uma funcionalzinha para vocês, né, uma carteira, que é algo simbólico. Não vai sair por aí dando carteirada ou achando que por você fazer um curso, por você estar com um contrato de prestação de serviço, você vai ter certos poderes. Dando um contexto aqui, tem gente que às vezes imagina que eu preciso de uma câmera de segurança para um caso meu, eu quero uma informação. Você vai chegar lá e vai falar: oi, eu sou detetive, sem mandato, sem nada, e a pessoa vai querer te dar? Não vai. Nem a polícia pode fazer isso. Então tenham isso em mente, e também para a própria proteção de vocês. Você ficar aí falando ou ostentando algum tipo de título. Então coloca isso na sua cabeça, que não é policial. E se for para ter uma comparação, o detetive tá mais para um empreendedor do que para um policial. Então, não tem título como policial, mas entre os amigos vai ser maneiro, viu? Isso aí quando você chegar na roda de amigos para contar, isso daí vai gerar valor para vocês. Agora, como policial... Então, assim, o que mais vai ter é a galera curiosa. Não, mas você é detetive? Como é que é? Aí vocês vão ficar lá horas contando como é que é. Enfim, cuida da segurança. A nossa empresa, a gente passa por uma análise do perfil do cliente antes de passar qualquer caso para os nossos agentes. A gente avalia o lugar. Então, assim, a gente toma esse cuidado, mas vocês, trabalhando com cliente direto, vocês têm que ter esse cuidado e também não ficar dependente da empresa. Então, sempre cheque tudo 2 vezes e quanto mais cuidado, melhor. Você não é hacker. Todos os dias a gente recebe pedidos de: você hackeia Zap? Você consegue acessar as redes sociais? Porque a gente vive num mundo moderno. Tudo que você quer saber de uma pessoa, se você tiver o celular dela ali com acesso livre, você vai saber tudo. Então, a cabeça do cliente já vai nisso. E por a gente ter um título ali, ser um investigador, ele já imagina: ela vai conseguir um acesso, ela vai hackear. É aquela coisa do misticismo também, das séries. Então, o cliente, ele acha que tem essa facilidade. E aí é a sua obrigação desmistificar isso como um detetive profissional. E também, gente, eu quero citar que a nossa profissão, ela é muito manchada por conta de pessoas que aproveitam do título de detetive e fazem anúncios falando que hackeia o WhatsApp da pessoa. Eu descubro traição através disso. E é um dos golpes que o pessoal cai todo dia, gente. Pode parecer besteira, mas coloca no lugar de um cliente vulnerável, analfabeto digital, que a maioria das pessoas são hoje em dia. Por mais que a gente saiba ali, né, um pouquinho sobre a internet, a maioria não conhece profundamente. Então, é a sua obrigação desmistificar isso com o cliente e aí dar a opção dele ir lá, cair no golpe e voltar para você de novo e ainda pedir para você resolver, que acontece bastante. Você não é capanga. Tenha em mente que, como um detetive, você vai liderar a sua investigação. Isso serve para o cliente, a agência está ali te passando, às vezes, um briefing, tem tudo certinho, mas você estando ali em campo, é a sua obrigação dar as dicas, falar: isso é inviável, fazer sugestões. Você lidando com o cliente direto, nem tudo dá para fazer. Então, você tem que ter isso em mente para o cliente não tomar a frente da sua investigação. Não é porque ele tá te pagando, é porque tem um contrato que você tem que fazer tudo que ele quer. Não é. Então, se o cliente sentir ali que não tem essa liderança certa, ele vai começar aos poucos a pegar a frente da sua investigação quando você vê se você tá fazendo coisa errada. Não é apenas ter um curso. Tem pessoas que fazem o curso, nunca exercem a profissão de fato, e também o curso perde a validade. Isso aqui que vocês estão aprendendo hoje, gente, é importante, mas ao longo do tempo, às vezes não vai valer. O mercado se atualiza o tempo inteiro. Então, eu recomendo para vocês não ficar preso em apenas um curso. Sempre se atualiza. Nossa, passou 1 ano, passou 2 anos. Você vai ver que as ferramentas às vezes caem, não deixam de existir, leis mudam. Então, não é apenas fazer um curso e vou trabalhar eternamente. Sempre esteja se atualizando, entendendo outros pontos. O que é ser o detetive? Eu vou ler aqui para vocês o que está exatamente na lei e nos próximos blocos a gente vai abrir aqui o site e passar ponto por ponto da lei. Mas considera-se detetive particular o profissional que habitualmente, por conta própria
ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje, execute, coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando o esclarecimento de assuntos de interesse privado. Mas na lei vocês vão ver que tem uma brechinha ali do criminal também, que um certo ponto fala que se tiver uma autorização expressa, né, do investigador, do delegado, você pode atuar. Eu particularmente não atuei, mas já conheci profissionais que já auxiliaram em alguns casos. Então, ter a legalidade, tá? Saber aquilo ali de cor, gente. É 13.432 de 2017. Saiba aquilo ali de trás para frente, que é o que passa credibilidade para o seu cliente. Em todo serviço, o cliente às vezes vai ficar com o pé atrás, então você sabendo a lei assim de cabeça, passa uma segurança absurda. O cliente fica impressionado e ele vê que você tem compromisso com o que você faz. Controle emocional. É a pessoa capaz de tomar decisões que vão impactar na vida de alguém, mantendo a objetividade. Controle e inteligência, né? Inteligência emocional, gente. O cliente vai te procurar, às vezes, no pior momento da vida dele. No pior mesmo. E ele é aquela pessoa que está emocionalmente envolvida no próprio caso. Qual é a sua obrigação como profissional? Ser a pessoa que vai atender os interesses dele, o objetivo dele, mas sem tomar um partido pessoal, levar aquilo pro seu pessoal. Quando você tá de fora de um caso, você vai tomar decisões mais racionais para aquela pessoa. A pessoa que tá passando pela dificuldade, ela não vai ser racional. Então a sua obrigação é ser aquele líder, aquela luz no fim do túnel para a pessoa. Então você tem que estar preparado, não é trazer problemas da sua vida para o cliente, sabe? É você sempre ter uma escuta ativa com a pessoa, dar sugestões. Às vezes você pode falar, não, procura alguém da sua confiança. Enfim, tenha isso em mente, de desenvolver a sua inteligência, seu controle emocional para lidar com essas cargas do cliente. Conhecimento técnico. É a pessoa com conhecimento técnico e legislativo, que sabe quais estratégias podem e quais não podem ser usadas. E aí, vocês estão aqui para isso, a gente vai passar esse conhecimento para vocês. Quais os tipos de investigação que a gente atende? Fiz um compiladinho aqui para vocês, mas o pessoal já deve até ter pesquisado aqui já. O primeiro, que é o carro-chefe de toda a investigação, de toda a empresa, que é o caso de infidelidade, é o que a gente mais atende em disparado aqui. E assim, a pessoa tá com suspeita no relacionamento, às vezes outros tipos de crise no casamento, e uma investigação dessa pode resolver, pode tirar a dúvida. A pessoa tem que tomar uma decisão importante na vida dela. E tá presa a uma pessoa, não faz sentido. Então, uma investigação resolve, né? Levantamento de dados, que é a compilação de informação sobre pessoas físicas ou jurídicas. É uma estratégia que a gente usa, na maioria dos casos, a gente usa, às vezes, para uma fase 1 de caso, em que você não tem muitas informações, você precisa levantar dados daquela pessoa, para achar devedor, para achar um veículo. Isso daqui é muito importante. Localização de pessoas. Aí tem aqui que encontrar pessoas desaparecidas ou que perderam o contato. No privado, na maioria dos casos a gente atende isso de perder o contato da pessoa, uma namorada antiga ou um parente biológico, algo nesse sentido. A maioria dos casos de encontrar pessoas é assim. Ou também devedores, tem muito picareta aí, a galera precisa de processar e para citar precisa de um endereço. Então é um caso que a gente atende bastante. Levantamento de provas. Só uma coisa, Érica. Nessa parte ali de localização de pessoas, acho legal só fazer um comentário de bastidor de uma coisa que vocês devem ver na prática, mas que como tem que estar no mercado para ver isso, eu acho legal comentar. Vão surgir casos de localização de pessoas que durante a entrevista com seu cliente, você vai ter que ter um feeling para que ele quer aquilo, para que ele quer aquela localização. Tem um tipo de caso específico que chega que com alguma frequência a gente não pega. Pessoa querendo localizar a mulher com Maria da Penha. Aí, claro, a gente não tá aqui pra ser dogmática, cada um vai saber de si, mas é um caso que a gente não atenderia. E eu tenho vários outros tipos de casos que você percebe na conversa que a pessoa quer um endereço, quer uma localização pra fazer o mal com a outra. Então, é umas coisas de mercado que você só vai perceber essa questão da motivação estando no mercado e conversando. Mas também é importante ter em mente para não se meter em furada, para não se meter envolvendo uma coisa que depois não vai dar conta de lidar.
que é justamente essa parte de localização de pessoas, que não é só como encontrar, que a gente vai mostrar o como você encontra, mas também para você se perguntar o porquê que ela quer aquela localização. O que mais tem é a galera assim, nossa, meu marido, essa semana, gente, nossa, meu marido, ele sumiu, ele tá desaparecido, preciso achar ele. Ai, mas como que aconteceu? Ah, sábado passado a gente brigou, ele alugou uma casa. Ele não tá desaparecido, né, gente? Então a pessoa quer ir lá pra fazer um barraco, sei lá, pra arrumar algum tipo de problema. Então é direito, se teve uma briga de casal, a pessoa não quer ver a outra, se mudou, é direito dela. Então é assim, aprenda a recusar educadamente. Você não vai falar assim, ah, você tá querendo ir lá fazer um barraco, não vou atender. Não fala, não, tô com a agenda fechada. Às vezes fala que não atende o tipo de caso, mas com um jeito sutil, né? Até mesmo pra não ficar ruim pra você, né, depois. Tem investigação virtual, que você pode coletar por meios legais, né, as informações, uma rede social, também entra nessa questão de levantar dados, né, o dossiê. E tem uma caixinha que a gente colocou aqui, que seria o outros ou tirar uma dúvida. Tem uns clientes que chegam com umas dúvidas assim, que às vezes você fica, pra que isso? Por exemplo, tem cliente que uma vez chegou, ele queria uma investigação para saber quem rasgou o álbum de formatura dele. Uma coisa muito específica. E se eu tinha como pegar a digital da pessoa. Então, era um caso inviável, porque eu não tenho um banco de dados de digital e os suspeitos iriam fornecer a digital para mandar para um laboratório. Não faz sentido. Então, ele queria tirar uma dúvida específica. Às vezes, tem casos que a gente vai apurar uma fofoca. Eu já fiz isso também. Em cidades pequenas isso é muito comum, gente. Às vezes é uma fofoca que não acontece no meio virtual, espalhou pela cidade, todo mundo sabe, e a pessoa quer saber de onde veio essa origem dessa fofoca. Enfim, são casos muito específicos. Não é para um processo, não é para nada. A pessoa quer tirar uma dúvida específica. Aí você tem que saber mediar o que vale a pena e o que não vale. E explicar também os riscos para o cliente. Ei, deixa eu interromper rapidinho a sua aula, que esse daqui é um recado muito importante. Esse Masterclass que você está assistindo é o compilado de aulas do Método FI, que é a formação para detetives iniciantes promovida aqui pela Ferreira Investigações. Essas aulas, elas têm muito conteúdo e são uma introdução importante para a profissão. Mas, se o seu objetivo é se tornar um detetive profissional, atuar resolvendo casos, ajudando pessoas e ser muito bem remunerado para isso, eu quero te apresentar a nossa formação profissional completa. No Método FI Online, você aprende tudo o que o detetive precisa para atuar de verdade, tanto nas investigações de campo quanto nas investigações digitais. Então, monitoramento, disfarce, técnicas de OSINT, o uso de equipamentos, a legislação que envolve a profissão e muito mais. E também tem aquela parte que faz muita diferença, o módulo inteiro sobre marketing e fechamento de casos, para você saber se posicionar e conseguir clientes toda semana. Então, com isso, você não só aprende a parte técnica da profissão, mas também sai com um modelo real de atuação aqui no mercado brasileiro. Então, você aprende a precificar serviços, negociar com clientes, fechar contratos e entregar relatórios profissionais. Tudo do jeito que a gente faz aqui no nosso dia a dia na Ferreira Investigações. E o resultado, gente, é simples. Você vai economizar tempo, evitar erros de principiante e você já vai começar preparado para atuar de uma forma segura, legal e lucrativa desde o seu primeiro caso. E o melhor, você conta com o suporte vitalício da Ferreira Investigações no grupo de alunos, onde você vai poder tirar suas dúvidas, fazer um networking com outros detetives e até mesmo ter acesso a vagas para trabalhar em casos em parceria aqui com a Ferreira. Para você ter uma ideia, é um curso que se paga no primeiro caso que você fechar, como foi com 2 dos nossos alunos, que é o Lisboa e o Giovanni. Lisboa, ele fez o treinamento presencial aqui com a gente no domingo e na quarta-feira da mesma semana ele já apareceu um caso aqui na nossa empresa e a gente colocou ele para atuar. Aconteceu a mesma coisa com o Giovanni. 2 semanas depois do nosso curso, nós indicamos ele para um caso
e depois ele abriu a própria empresa de investigações. Então, se você tem desejo de atuar como detetive, seja por profissão principal, renda extra ou vocação, estão abertas as inscrições para a nova turma do Método FI Online, com um baita desconto de lançamento. Fazendo a sua inscrição aqui pelo link da descrição deste vídeo, você vai receber 15% de desconto. E esse desconto, galera, só é válido na semana do lançamento. Então corre e aproveita. Então é isso, pessoal, o recado tá dado. Vamos voltar para a Masterclass, porque vocês vão ter muito conteúdo bom ainda nessa aula e vejo vocês no Método FI. Como que a gente faz para começar do zero absoluto? O básico que todo mundo precisa ter para começar. O primeiro de tudo é antes da postura profissional, um treinamento que vocês já estão fazendo aqui, é claro. Mas o primeiro é a credibilidade e postura profissional. Lembra que eu mandei para vocês lá no WhatsApp para seguir algumas dicas, né, do WhatsApp Business, da questão da foto. Tem aqui, você é a vitrine do seu trabalho. Você não precisa alugar uma sala, um escritório fechado aqui em Belo Horizonte para atender seus clientes. A maioria vai vir de forma virtual. Mas para o cliente acreditar em você, ter uma credibilidade, o básico que você tem que ter uma boa foto no seu perfil, estar bem apresentado, falar bem com a pessoa, ser educado. Mas é o básico isso, gente. Passar uma postura de detetive, para a pessoa não pensar que tá chegando lá, tá conversando com você num bar ou algo do tipo. Você é um profissional, tá ali. Tem muitos detetives que na foto do WhatsApp, às vezes deixa ali uma logo e isso é terrível, gente, pra vocês. Imagina, você chega lá pra atender alguém e a recepcionista tá com uma touca ninja na cabeça. Não faz sentido, né? Então, a gente já tem uma profissão que tem um estigma de golpista, as pessoas às vezes não acreditam em você. E se você não mostrar o seu rosto, mostrar que você não tem medo de nada, mostrar que você é transparente, dificilmente você vai pegar casos bons. Abrir um CNPJ é outro ponto para passar credibilidade. Vocês podem trabalhar como pessoa física, fazer os contratos lá com o seu CPF, não tem problema para quem está começando. Mas para você evoluir na profissão, é bom você ter pelo menos um MEI, um PJ, para você receber um cartão, né, para você receber os seus casos. E também passa credibilidade pro cliente. Ele fala, mas como é que eu vou saber que isso daqui não é golpe? Não, tem ali, eu tenho um CNPJ, nós somos uma empresa, isso aqui é sério, a gente tem respaldo legal. Passa muita confiança, o cliente adora isso. Só mais um ponto também, pessoal, é uma coisa boba, mas além da credibilidade, a agência, quanto vai te pagar, precisa da nota fiscal. Então, semana que vem lá, quando eu fazer um pix pra vocês, os caras que vão trabalhar, precisa da nota fiscal. O MEI é baratinho, é uma coisa simples, mas que talvez possa agarrar de alguma forma não ter. Vocês vão ser uma empresa, querendo ou não, todos vocês vão ser uma empresa em algum nível. Então vale o investimento para R$60 ali por mês, 65 acho que tá um MEI, para poder receber casos muito maiores. Celular decente com uma câmera ok. Galera, para começar na investigação, você não precisa de comprar uma câmera mega profissional, que em muitos casos nem faz sentido também, carregar um trambolho, né? Imagina, você tira uma câmera desse tamanho, grava a pessoa, e na maioria dos casos que você precisa de uma câmera, você não vai ficar longe também, você tem que estar perto do seu alvo. Enfim, então a ferramenta universal de um detetive é isso aqui, gente, o celular. É universal. Aqui tem câmera, aqui tem gravador. Imagina, ter que comprar uma câmera, um gravador separado. Assim, eu até tenho um gravadorzinho separado para casos específicos. Mas isso aqui me ajuda em tudo que eu preciso. Tem alguns aplicativos que a gente usa também. Então, isso aqui vira uma câmera escondida. O celular, ele disfarça em qualquer ambiente. Você precisa tirar uma foto da pessoa, a pessoa tá na sua frente. Você vai fazer isso aqui? Não. Você abre a câmera do celular no 0.5, você finge que tá mexendo no celular, você tá tirando várias fotos da pessoa, do ambiente ao redor. Então, assim, é uma câmera escondida, sabe? Tem aplicativos que a gente usa que é pra gravar a pessoa, eu posso mexer no celular aqui e a câmera tá aqui gravando todos vocês, né? Pode acontecer. Então, tem um aplicativo que faz isso. Então, o celular vira uma câmera escondida. Você bota ele no bolso, assim, tá te ajudando no seu caso. Então, é a primeira ferramenta. Se você não tem dinheiro para investir em comprar uma filmadora, um gravador agora, invista em comprar um celular bom, porque você vai precisar de conversar com o cliente aqui, precisa do seu WhatsApp, das suas redes sociais, né? E a gente vai indicar tudo. O primeiro equipamento que você tem que investir é um celular, que assim, qualquer caso você pode atender tendo só o equipamento
o celular. Agora, se você tiver uma câmera muito ruim, por exemplo, não, Érica, eu tenho uma câmera que boa, que ela é ok. Você vai lá na investigação, às vezes a pessoa acha que a câmera dela é boa porque ela tira uma foto parada. A sua câmera é boa quando você tá ali, você tá com calma, né? Vou tirar uma foto aqui pro Instagram, a câmera é boa. Mas e no momento de ação, em que você tá ali correndo, em que a pessoa tá numa distância, você não vai ficar tão perto da pessoa. Então tem que ficar atento a esses detalhes. Então se você tiver uma câmera decente, não precisa ser a última geração, mas algo que vai te atender nesse sentido, ótimo. Agora, se sua câmera não for tão boa, às vezes você vai prestar um serviço, as imagens ficam de péssima qualidade, você vai perder próximos serviços por conta disso. Se você estiver trabalhando para a agência, imagina, a gente tem lá 5 detetives. Um detetive tem uma câmera melhor e nesse caso específico o cliente fez essa exigência, dessa qualidade. Quem que vai ganhar o caso? Quem tem a câmera melhor. Então, eu sempre indico investir nisso. Número comercial para tratar apenas dos casos de investigação, né? Como eu já havia falado, porque vai ter gente te mandando mensagem em horário inconveniente. Então, às vezes, você determina ali o horário comercial para planejamento de casos e deixa lá. Não precisa ficar o tempo inteiro no celular. É o número comercial que o pessoal vai te deixar doido. É Sim. porque o pessoal quer ligar meia-noite, quer ligar, bebe, 3 horas da manhã e cisma que tá sendo traído, vai te ligar. Vai ver o seu número lá no seu site e fala assim, não, mano, eu quero agora a investigação. Aí acorda e te ignora. Exatamente. E sem contar que o WhatsApp, né, gente? Pessoal, às vezes a gente vai postar status, as nossas opiniões, a gente posta a nossa família, né? Então é bom você ter essa separação pra você postar o que você quiser, seus amigos no seu WhatsApp pessoal, e aí no profissional você deixa só pra coisas profissionais. Carro ou moto, ou pelo menos habilitação. Isso aqui, gente, não é obrigatório, mas também não é um limitante. Tenha em mente que nem toda investigação você vai fazer de casa. Você, no mínimo, precisa de ter um meio de transporte. Eu, particularmente, eu não tenho carro, eu tenho moto. Inclusive, eu adoro moto. Quem sabe no futuro eu compro um carro. Tem casos que eu preciso de ir de carro. O que eu faço? Eu alugo um carro. E é bom que eu possa usar vários tipos de carro para cada tipo de casa. Eu consigo variar, né? Pegar um carro discreto. Então, assim, é importante, se você não tem um carro ou não tem uma moto, tenha em mente onde que você vai alugar essas ferramentas. Em certos casos, você vai precisar muito. E também, não é todo caso que dá pra você ir de Uber. Alguns dão, mas nem todo. Enfim, se você já tem a moto, ótimo, também é uma das melhores ferramentas, mas... E se você não tem nenhum dos dois e tem a habilitação, você consegue alugar os dois. Hoje em dia tem muito aplicativo aí que você consegue alugar o veículo. Ou outra forma de contornar isso faça um network com quem tem esse veículo. Então, às vezes, você, não tenho um carro, tô começando aqui, mas eu tenho um parceiro ali que pode ir num caso comigo. A pessoa vai, ele fica ali do motorista, e é até bom em dupla, né? Que às vezes tá ali na adrenalina, tem que descer do carro até estacionar, o outro vai lá vigiar, né? Vai correr atrás do alvo. Então, tenha isso em mente e formas de contornar quem não tiver. Um computador é interessante você ter ali para sentar com calma, fazer seus relatórios, montar site, guardar informações. Então, é uma ferramenta útil também, mas não obrigatória. Canal de prospecção, seja clientes ou agências. A gente vai ensinar aqui, principalmente no módulo da Ana, como que vocês vão prospectar clientes, mas eu já citei alguns sites que você pode oferecer seu serviço, como o Get Ninjas e o Chronoshare. Depois vocês se cadastrem lá e vai ver que aparecem lá. Procura o detetive particular, a pessoa da descrição do caso. Se você vê que aquilo ali tem potencial, você meio que gasta suas moedinhas ali do site. E vale, quando eu comecei, gente, eu só atendia Get Ninjas, Chronoshare. Foi uma escola pra mim, porque eu conversava com as pessoas, entendia. Muitos casos você não fecha, você conversa com muita gente. Mas quando você fecha um caso, paga todo o seu investimento. Ter um modelo de contrato de prestação de serviço e modelo de relatório. Isso daqui a gente vai fornecer para vocês, o que a gente usa aqui na empresa, mas tenho em mente de não só pegar ali, copiar, colar numa folha em branco. Alguém aqui conhece o Canva, esses aplicativos de edição, alguma coisa aqui? Então, entra no Canva, só cola ali no papel timbrado, cria um logo, deixa uma identidade visual, que aquilo passa também credibilidade e um trabalho mais premium para o seu cliente.
E agora eu vou começar um módulo para aprofundar um pouquinho mais, né, nesses casos de traição, que é o que a gente mais usa, né, o que a gente mais investiga. Então eu quero falar um pouquinho mais específico, eu vou mostrar aqui um flagrante para vocês de traição, para entender como que é o trato com o cliente, o principal. Porque mais do que uma estratégia, vocês vão ter que lidar com a carga emocional de um cliente passando por uma situação muito difícil, que é a traição. A fase 1, como em toda investigação, vocês vão precisar de extrair informações. E quando o cliente da traição entra em contato com você, ele é um cliente que vai querer falar muito. Principalmente se for um cliente bom que vai pagar aquela investigação. Ele vai falar muito mesmo. E aí que entra você sabendo escutar ele com atenção, com educação, mas direcionando aquela conversa para já ir extraindo algumas informações para você não tomar seu tempo, né? Imagina se todo cliente que chega para mim eu ficasse 2 horas com ele no telefone. Não faz sentido. Mas no início da minha carreira, gente, eu ficava muito tempo conversando com o cliente. O cliente às vezes queria ligar, eu atendia ele, conversava para fechar uma venda. E isso, vocês vão precisar disso para treinar, puxar informações dos clientes e também para fechar casos no início. Depois que eu fui vendo que tinha muito fluxo de cliente, eu comecei a cobrar um valor de consulta. Porque senão eu não investigo, eu não trabalho como investigadora, eu fico atendendo. Então, quando o cliente já quer pagar o valor da minha consulta, eu sei que ele vai fechar a investigação. Então, na maioria. Mas no início de vocês, como não sei se alguém aqui já tem o business, já tem um site, algo nesse sentido, não tem desenvolvido uma autoridade desenvolvida, vocês são iniciantes, eu indico atender clientes, conversar com clientes sem cobrar consulta. Quando você tiver conversado ali com pelo menos umas 100 pessoas, entendido ali um fluxo de atendimento, você começa a cobrar para ligação, para consulta presencial, algo nesse sentido, porque senão você perde tempo. E a Ana vai falar um pouquinho mais de lidar com essa questão de cliente. A primeira entrevista com o cliente ela é crucial. Muitas vezes ele vai estar emocionalmente abalado e poderá divagar. Então, o seu papel é conduzir a conversa de forma estruturada, extraindo informações essenciais para o planejamento da investigação. Quando o cliente paga a minha consulta, o que eu falo? Deixa ele falar, enquanto ele quiser, ele vai falando, e usa até a técnica que a gente falou aqui. Você às vezes repete a última coisa que ele falou, dá algumas soluções, deixa ele falar. No final, você puxa e fala, então tá, vamos lá pro plano de ação. O que eu preciso de saber de você? Que dia que você quer começar a investigação? Local? Em alguns casos, eu deixo ele falar, extrai as informações e peço um tempinho para mandar o orçamento. Então, a fase 1 é isso aí. Na hora que a pessoa começa, às vezes, a falar da rotina, aí é que você tem que cutucar, pra pessoa continuar falando. Ah, ela trabalha tal hora, larga o serviço tal hora. Ah, sim, mas demora quanto tempo pra chegar em casa? Tem que falar do quê? Aí a pessoa vai desabafar, mas ao mesmo tempo ela vai te dar informações úteis. Você precisa de saber dessa rotina pra saber o que você vai cortar ali do monitoramento e o que vai ser. Essa é a parte da análise de risco que eu falo pro cliente. Eu tenho que analisar o caso dele, ver os horários de maior relevância para fazer aquela vigilância lá, que vai fazer sentido para a rotina da pessoa, porque as rotinas das pessoas variam muito, gente. Tem gente que não tem nada para fazer, a vida da pessoa é ir no shopping, não faz nada, tem muito dinheiro, é herdeira, tem pessoa que é muito corrida, trabalha o dia inteiro, tem gente que trabalha o dia inteiro, mas pode sair do trabalho a qualquer momento, né? Às vezes é chefe, é dono de uma empresa. Então, assim, você tem que entender muito sobre a rotina, o perfil daquela pessoa para determinar, fazer essa análise de risco e determinar horários de relevância. E olha, se a análise inicial não for bem feita, esse primeiro briefing, essa primeira extração de informações não for bem feita, o restante da investigação vai dar errado. Tem alguns casos aqui que a gente cita várias vezes, porque foram casos emblemáticos que tem muito para tirar de diferentes formas. Esse caso aí do gravador, que a Erika falou, a gente já deve ter mencionado ele umas 3 vezes ao longo desse curso. E aí falando, trazendo mais uma vez ele, envolvendo a entrevista de uma informação que não tinha, mas que depois revelou por que toda a investigação das 3 equipes deu errado. A investigada, ela, durante o período que o cara contratou para investigação, ela tava com uma DST específica que o tempo de cura é em torno de 15 dias. Então, durante esse período, ela não tinha como ter relações. E justamente, ela começou a dar mole e houve a brecha para se encontrar com esse cara, o gravador,
Foi nos últimos dias da investigação que ela já estava voltando ao normal. Então, é uma informação que, assim, se no momento da entrevista a Erika tivesse acesso, ela ia determinar um horário de risco, um dia de investigação de risco, e ia ver, ó, esses dias não faz sentido se o seu objetivo é um flagrante. Nas informações vai ter muita coisa que não... Informações óbvias, que você vai perguntar a respeito de rotina, mas você vai ter que pensar coisas que não são tão óbvias para estabelecer o restante da estratégia. Igual, tem outros casos também, né, que a pessoa tinha que fazer algum tipo de procedimento, por exemplo, um procedimento estético. Aí a investigada ficou ali dias em casa de repouso, então assim, a gente poderia ter cortado aqueles dias para o cliente. Ele tinha informação ali, mas o próprio cliente ele não viu que ia ser uma cirurgia, um procedimento tão agressivo, né, que iria deixar a pessoa em casa de repouso. Mas aí já tinha fechado o caso e a gente estava lá. Então... Aí é legal de investigar isso também, pra você ver. Um detalhe, uma pinça boba, um procedimento estético. Aí ele achou que o tempo de recuperação era 2 dias. Se ele sabe qual que é o nome do procedimento, você vai lá e pesquisa o procedimento no Google e vê qual que é o tempo de recuperação da pessoa. Então, assim, essa fase aqui é a principal, determina todo o curso da sua investigação. Tudo isso aqui a gente passou na parte de monitoramento, né? Os dados básicos, a logística, o transporte, que na maioria... Em caso de traição, eu já tenho até uma frase pronta, gente. Quando a pessoa só quer saber preço, ou tá ali me apressando, eu falo, na maioria dos casos eu tenho que fazer uma análise de risco com base na rotina da pessoa para determinar horários de relevância. E também avaliar se faz sentido a estratégia que a gente já tem validada e é a mais usada, que é a de monitoramento. Eu já falo isso logo de cara. O mínimo para uma investigação é 5 dias com 6, 8 horas de investigação por dia. Aí por isso que eu preciso de analisar, porque às vezes a pessoa não quer te contar nada, ela só quer falar quanto que é. Não é assim, gente, cada caso é um caso. E já sapeca o preço. E às vezes eu dou um valor mínimo ali para ver se a pessoa tem interesse, né? Ou se é apenas curiosidade, porque nesse meio tem muito curioso, gente. Vocês vão atender muito curioso, só quer saber ali. Às vezes a pessoa também nem tá com problema real, assim, sabe? É só fogo no rabo. Então, infelizmente, tem. Pra pessoa é muito importante, mas aí ela vai contando o caso ali, você vê que, assim, não é uma informação que ela precisa a ponto de uma investigação. Casos que não são viáveis para o monitoramento, situações problemáticas, casos onde é impossível identificar a pessoa saindo de certos locais, Uber, caminhoneiro, spoiler, todos que fizeram estacionamento também não fecham. Gente, o cara é Uber. Como que você vai seguir o Uber o dia inteiro? Mesmo que você coloque um rastreador lá no carro dele, você não tem como ficar seguindo o carro. Ele vai perceber o dia inteiro de trabalho dele. Imagina o tanto de gasolina que você vai gastar. Fica na cara. Nesse tipo de caso que resolveria um gravador no carro e um rastreador. E a pessoa faz por conta própria. Poderia. Ou então deixar o gravador em casa para ver se pega alguma conversa, algo assim. Porque a verdade é que se a pessoa trai uma vezinha ou outra, não tem tipo uma amante ou algo recorrente, dificilmente uma investigação vai pegar isso. Uber, caminhoneiro, motoboy, não tem como a gente acompanhar o horário de trabalho. Porque a pessoa sempre fala que assim, eu acho que é no horário de trabalho, porque deu 6 horas ele tá em casa. Mas se ele fosse fazer, ele tem tempo para parar ali o aplicativo, né, e fazer alguma coisa. Dá até uma dica para esses casos mais complexos, quando chegar um orçamento. A mulher quer seguir o cara que é motoboy, Uber, caminhoneiro. Você não vai negociar no preço da sua hora, você vai negociar em quantas horas vão ser e na estratégia. Então, o que você pode recomendar se a pessoa não consegue te pagar 10 dias de investigação com 12 horas? Você pode ver uma estratégia para ser 3 dias, para ser menos horas durante 2 dias. E como fazer isso sendo efetivo? Tem uma cliente que é um caso parecido, ela não conseguia pagar todos os dias que a Erika determinou como estratégia que seria o ideal. Então o que a Erika fez? Vendeu uma consultoria para ela e o gravador. Porque qual que era a meta? Se ela conseguisse mais informações da rotina do cara e conseguisse ter mais dados, rodear ali, fechar um cerco, a Erika poderia ir só 1, 2 dias e tentar resolver no flagrante ou algo que ela já tivesse obtido. E acabou que nem foi necessário
porque através da consultoria e do gravador, ela mesma, depois de já ter pago o dia dela já estava pago pra ir lá num dia, ela mesma viu no rastreador que tinha uma movimentação suspeita e falou: Érica, você pode ir lá agora? A Érica não podia, não tinha detetive disponível. Ela mesma foi lá, pegou o flagrante e mandou pra gente o vídeo. Não, ela mandou assim, chegou no restaurante, sentou lá com eles, ela mandou o vídeo pra gente. Tava o casal no restaurante, aí a menina que era amante do cara nem sabia dela, falou: conheci ele no Tinder. Então assim, ela não arrumou um escândalo lá, né, sentou discretamente, mas ela mandou o vídeo pra gente, o que aconteceu. E aí eu devolvi o dinheiro pra ela, né, da diária que ela tinha pagado, e assim, de última hora, gente, até eu chegar lá, era mais de 1 hora, então assim, não fazia nem sentido se eu largasse tudo e fosse lá. Mas aí ela pegou o Uber, resolveu, né. É isso, nesses casos complexos, pra tentar oferecer uma solução ali mais em conta, principalmente assim, se o cara é do exército, sei lá, que é outro que traz muito também, bicho difícil de pegar. Motoboy, Uber, caso muito complexo, tenta oferecer uma solução alternativa, sem negociar no valor da sua hora. A fase 2, né, é a execução, meio que a gente falou, né, pode ser executar uma consultoria, indicar as ferramentas para o cliente resolver sozinho, ou a estratégia que a gente mais usa. É a estratégia validada, gente. O pessoal pega traição desse jeito desde sei lá quando, né? Então 5 dias com 6 horas de vigilância. É a resposta global. Global não, é a minha resposta que eu inventei essa frase que eu falo todo dia, porque eu não aguentava mais o cliente perguntando quanto que é, quanto tempo que leva. Aí eu falo, 5 dias, 6 horas de vigilância. Mas tem que avaliar, porque às vezes precisa de mais horas, né? Aí a pessoa vai lá e solta mais a conversa pra gente. Aí registrar, segue aquele protocolozinho que eu mandei pra vocês, né, do timestamp, se perder, faz todo o registro, tem relatório. Aí passou essa parte da execução, a gente foi lá, fez tudo. E só mais um ponto, gente, às vezes oferece pro seu cliente, se ele fechar a investigação presencial, oferece o levantamento de dados como cortesia, isso é muito bom. Você paga a ferramenta mensalmente. Então, um cliente que você fecha, ele já pagou a ferramenta. E aí, os outros, às vezes, você pode só oferecer de cortesia, falar: se ao longo da investigação a gente descobrir um número de telefone de relevância, você pode me passar que eu pesquiso e te entrego um dossiê. Se tiver a placa do amante, eu pesquiso e te entrego o dossiê completo. Se tiver um nome. Então, assim, é aquilo que eu falei, um serviço de excelência, quando você entrega mais do que era esperado, você fica muito bem. Aí a pessoa deixa um baita depoimento lá pra você, é bem legal. Perguntas comuns. Peguei o flagrante no 2º dia de investigação. Acabou o caso? Então, deixem isso claro com o cliente de vocês. E também tem cláusula no contrato. A investigação, você contratou ali e fechou sua agenda 5 dias. Pegou no 2º dia, a investigação não acaba. A pessoa pode trair em outros dias. Então, você tem que saber avaliar se o cliente vai aguentar segurar aquela informação ali. Na maioria, aguenta. Mas ontem mesmo, um cliente meu fechou um caso até segunda-feira agora. O meu agente foi lá, viajou para resolver. No primeiro dia a gente já pegou indícios de traição. No 2º dia a gente já pegou a traição. No 3º dia ela tava lá traindo de novo, cara. Ela traía todo dia. De 10 às 10. Aí ontem, na hora que eu cheguei aqui, né, no coworking, eu recebi o áudio dele, contando que ele não aguentou segurar a informação, que ele tava chorando em casa. Ela perguntou e ele falou. Mas assim, mesmo que ele não segurou a informação, ele ficou muito grato que a gente conseguiu e não pediu dinheiro de volta de nada. Falou: não, Érica, eu entendo. Pelo contrário, ainda tem outros custos lá que ele faz questão de pagar. Então, assim, o que vai? Não é só a prestação de serviço. Quando você consegue um resultado ali, aquele valor pagou foi isso, a informação. Quanto que vale uma informação dessa para sua vida? Nesse caso aqui, o cara tinha filhas, estava passando por essa situação há meses já, ele veio assim, desolado. Depois que a gente pegou o flagrante, ele me contando que ele estava acabou a vida dele. Mas ele precisava disso, ele precisava da prova, né, para seguir em frente. Então, não é comum, se pegou o flagrante, não fica com isso, acabou o serviço, fica com dinheiro. Faz uma coisa que vai ser justa, gente, continua a prestação de serviço. Agora, se o cliente falar e atrapalhar a investigação, aí é a responsabilidade dele, aí você fez sua parte. Mas nunca fica nessa de acabou aqui, sempre vai mais. Mais e mais e mais. E também tem essa questão de que traição é relativo. Cada um aqui tem o seu limite do que é traição, do que não é. Então, eu sou casada, eu acho que se eu chegasse lá e visse minha mulher num bar
conversando com uma pessoa, enquanto ela fala comigo que ela tá em casa dormindo, pra mim isso é uma traição. Agora, pra cliente, galera, nunca fica falando o que é e o que não é, porque cada um tem limite. Eu tô citando esse caso porque aconteceu real. A gente já mostrou ali pra pessoa, o cliente olhou na minha cara, falou que era traição e voltou, né? Então, assim, pode ser que seja traição e aí ele perdoa. Tem muito caso, assim, da relação ter questões mais profundas no relacionamento quando envolve essa parte de traição. Quando a pessoa tem dependência da outra, que envolve outras questões emocionais, é aí que pesa, que pega. Por isso que quando a gente fala assim, de parte relatório descrevendo fatos, é o mais importante, porque você não sabe que tipo de vínculo aquele relacionamento está nutrindo e de que forma, se você falar, a pessoa não vai virar isso contra você. Então, por isso, se você relata só fatos, você está protegido nesse sentido. Do vínculo ou do que você falou ou deixou de falar. Exatamente. O pós-flagrante, galera, é sempre mais difícil. Você tem que dar a notícia pra pessoa de uma forma profissional, mas ao mesmo tempo, você tá dando ali uma notícia, eu acho que é justo você ter ali uma empatia com a pessoa, dar um suporte emocional, deixa a pessoa desabafar, sabe? Mas não se apega muito de ficar querendo dar muito conselho, porque no final das contas você não é amigo daquela pessoa, ele é seu cliente. E você não sabe, a maioria volta, né, gente? E traição é um problema universal. Não sei se alguém aqui já foi traído, se já traiu, mas todo lugar, toda semana tem um caso de traição bombando na internet. Mês passado foi aquele do Coldplay, não sei se vocês viram, no show, o casal diamante estava lá no Coldplay, pegaram um flagrante. Teve aquele caso do chá de revelação da mulher, que ela estava revelando a traição do marido, vocês chegaram a ver? E nossa, aquilo ali, gente, acontece de verdade. O pessoal gosta de pegar as fotos pra mostrar pra família. E às vezes tem cliente que quer um flagrante pra poder caçar a briga, viu? Já aconteceu. A mulher não traía, era super fiel. Eles tinham terminado, ela não tava com ninguém, meses de investigação e o cara oferecendo até uma bonificação pro flagrante. Ele chegou Acontece a falar, muito. Não, eu pago 10 mil pra quem pegar o flagrante. Ele falou desse jeito, nossa senhora. E ele falava, e ele ficava lá me atiçando. Ó, o bônus, Érica, tô doida pra liberar o bônus. Não sei se ele ia pagar esse bônus não, né, gente, que eu nunca coloco isso em cláusula, mas tem cliente que oferece e paga mesmo. Na maioria dos casos, dos que ofereceram, pagaram. Nem precisei pedir. O pós, né, o encerramento ou a prorrogação. O que eu quero dizer com prorrogação? Eu falei, né, que eu coloco um contrato de prestação de serviço de pelo menos 5 dias. Mas não é igual cigano que você fala, traga o seu amor em 5 dias, traga a solução em 5 dias. Não é. Depende. Então eu sempre coloco isso como um mínimo. Mas geralmente é de 5 a 15 dias de investigação. A gente consegue resolver um caso desse, quando tem algo acontecendo. E aí, quando acaba o seu contrato, se não aconteceu nada, você vai gerar um relatório. E aí, quando não acontece nada, a gente vê ali que a rotina da pessoa tá fazendo sentido ou descobre outras crises, o cliente ele vai querer encerrar. Às vezes não tem mais financeiro para continuar financiando essa operação e ele encerra. Em outros casos, a pessoa não tá satisfeita com aquilo ali, não. Só com aquelas informações, ele sente que falta algo, sente que ainda tem algo, ainda ficou algum tipo de dúvida, e aí você vai lá e oferece a prorrogação para ele. Alguns às vezes pedem 2 dias, mais 5 dias, algo nesse sentido. Então vai de cada um. E aí você vai gerar um relatório, vai entregar, né? E em alguns casos, como eu tinha mencionado, pode dar uma dica de próximos passos, né? Em caso que a pessoa precise de advogado, indica um advogado. Se alguém tiver parceria com um advogado, é muito legal isso. Falar, eu conheço um advogado, se você precisar de um processo de divórcio ou para o seu processo, você dá essa orientaçãozinha. Ou orientar um psicólogo, procurar alguém de confiança para desabafar e passar por essa fase. Prático do que não fazer no relatório. Eu acho que a gente até passou isso ontem, né? Que é errado. No dia 15, percebi que o senhor João estava muito suspeito. Fiquei escondido perto do carro dele e vi quando ele saiu com uma mulher que com certeza não era a esposa dele. Os dois pareciam muito íntimos e com certeza estão tendo um caso há muito tempo. Super inadequado. Você está ali dando opinião de uma coisa que você viu, não sabe o que aconteceu. E a pessoa, igual o exemplo que a Ana citou ontem, na foto, no vídeo que a gente recebeu do nosso agente. O amante, ele cheirou o pescoço da mulher. No ângulo, poderia até parecer um beijo, mas quem estava lá no local garante, não, foi um cheiro. Então,
só coloca isso para ficar claro para o cliente também não interpretar aquilo que ele quer. Porque às vezes tem algumas coisas acontecendo e o cliente pode ser essa pessoa aqui do errado, né? De falar, com certeza tem algo ali acontecendo e às vezes não é outra coisa. Que uma coisa é relatar, por exemplo, que não foi um beijo, que foi um cheiro. Outra coisa é falar, eles estavam se olhando com lascívia, com um olhar apaixonado um pro outro. É igual o poeta lá de ontem. Então, o correto é, em 15/6, né, coloca a data, o horário, o senhor João saiu do edifício comercial, endereço, aí coloca o endereço, acompanhado de uma mulher não identificada. Vocês sabem quem é a mulher? Não sabe, então coloca não identificada. Pode ser uma filha, pode ser uma secretária, pode ser qualquer pessoa, pode ser a amante. Pode ser que para vocês, pessoalmente, esteja óbvio aquilo, mas não coloca a opinião, coloca o fato em si. Ambos entraram no veículo, aí o modelo é a placa, que é uma informação muito importante, que aí você pega e gera através da placa mais um relatório a quem pertence aquele veículo. Então passa mais credibilidade para o seu cliente, ver que você está ali investigando, você não está ali só para vigiar a porta. Onde permaneceram das 8h10 às 10h30 da noite, conforme registros fotográficos anexos. Aí tem lá sua foto do timestamp dela entrando, dele saindo. Aí só uma dica também, gente, essa questão do timestamp. É um aplicativo que às vezes cai a qualidade da imagem. Então se tiver no momento de ação, usa a câmera normal. Não preocupa nisso não, às vezes o aplicativo também demora a abrir, pode acontecer, dependendo do celular. Então usa a câmera normal para registrar momentos relevantes de ação, para manter a qualidade. Mantenha o timestamp quando for uma coisa de assim, tá bem tranquilo aqui, tô com bastante tempo, tá no restaurante sentado, acabou de entrar, sabe? Aí usa para isso.